Às vezes, a solitude vira um problema. E é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Existem hoje basicamente dois aspectos que eu considero que tornam a solitude um problema. E o primeiro aspecto é quando tornamos a solitude como uma armadura para nos proteger de possíveis sofrimentos. Hoje existem diversas pessoas, por exemplo, que não querem relacionamentos de amizade, que não querem relacionamentos amorosos, mas isso não é porque de fato as pessoas não anseiam por isso, não gostariam de vivenciar um relacionamento, seja de amizade, relacionamento amoroso, mas é porque a pessoa às vezes se frustrou tanto, passou por tantas situações desafiadoras, traições, enganações, mentiras, entre tantas outras coisas que podem acontecer. E aí ela passou por diversas situações e ela não acredita mais no outro. Ela não acredita que as outras pessoas não vão machucar ela. Ela sempre acredita que algo vai dar de errado ou que a situação vai se repetir de novo. E muitas vezes quando essa pessoa ela decide ter um novo relacionamento, acontece de novo. Porque o foco da pessoa estava totalmente direcionado para isso. Então a pessoa acaba se conectando justamente com a pessoa que vai fazer ela reviver novamente essa mesma dor. Porque o foco dela está ali e ela vai se conectar exatamente com isso. Na maior parte das vezes, pelo menos, é isso que é percebido. Se você é do time dos que gostam da solitude, será que você em algum momento já utilizou a solitude ou talvez está utilizando hoje como uma forma de se proteger, como uma forma de se blindar de um determinado sofrimento? Porque quando a solitude ela é utilizada como uma armadura para tentar se proteger do mundo, das pessoas, das situações externas, ela se torna uma prisão. E aquilo que muitas vezes deveria nos libertar, deveria nos trazer mais paz, mais contentamento, vira um peso na nossa vida, vira uma fuga. Porque é como se a gente fugisse do conflito, é como se a gente fugisse do outro. E esse fugir muitas vezes mostra o quanto a gente pode não estar bem emocionalmente com a gente. E é claro, a gente pode se curar também na solitude. Mas quando a gente usa, como eu disse, a solitude como uma armadura, será que a gente vai estar se curando ou a gente vai estar se afundando cada vez mais? E aí, às vezes, tudo bem, porque às vezes a gente precisa ir lá no fundo do poço para perceber que não era bem assim. E aí, quando a gente chega no fim do poço, a gente pode sair novamente. Mas muitas vezes isso nem seria necessário. A gente não precisaria chegar a esse nível tão extremo de dor, de sofrimento. Porque quando se utiliza a solitude como uma armadura, é justamente isso que está se fazendo. Está criando mais sofrimento para si, achando que se está fugindo do sofrimento. Porque muitas vezes quando a gente tenta fugir de algo, é como se na verdade a gente estivesse indo em direção a isso do qual estamos fugindo. Então é como se a questão tivesse aqui, aquilo que nos causa dor, sofrimento, e aí a gente tenta fugir. Só que quando a gente tenta fugir, a gente não percebe que a gente está indo exatamente em direção à mesma coisa. Às vezes quando eu estou lendo alguns comentários pelo YouTube, eu vejo muitos comentários de pessoas dizendo, ai, não casem, ai, é melhor viver solteiro, tá difícil hoje para quem tá solteiro ou solteira. Ou, relacionamento não presta, é melhor estar sozinho ou sozinha. É muito melhor estar sozinha, porque quando eu estava no relacionamento, eu fui traída, aconteceu isso e aquilo. Ou, sozinho eu me deito, sem chifres me levanto. Só que percebe esse querer estar só, essa solitude, esse, eu estou só me desenvolvendo, por isso que eu não quero me relacionar com ninguém. Às vezes é uma fuga. E a segunda coisa que eu percebo onde a solitude pode virar um problema é quando a gente se impede, através da solitude, de conviver com o outro e de aprender e amadurecer com essa convivência. Porque é muito fácil a gente não ter conflito com o outro quando a gente não se permite se relacionar. Quando a gente não quer ter um relacionamento de amizade, quando a gente não quer ter um relacionamento
E não que ninguém seja obrigado a ter um relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade. Mas eu estou trazendo aqui uma reflexão para que a gente perceba que tem pessoas hoje que de fato gostariam de ter amizades, que de fato gostariam de estar em um relacionamento, mas não se permitem por medo de sofrer novamente. Porque muito vai também da nossa intenção real e do que de fato está nos motivando. Se é a fuga, se é o eu não quero sofrer novamente, ou se de fato eu quero me conhecer, eu quero estar um pouco na minha companhia, porque o tempo todo eu só me permiti estar convivendo com as pessoas e não parei para olhar para mim. Então percebe, existem diferenças. O se relacionar com o outro muitas vezes vai trazer aprendizado para a gente. O atrito muitas vezes permite que a gente cresça, que a gente olhe para a gente e perceba aquilo que a gente precisa se trabalhar. O outro muitas vezes ele é um espelho e quando ele é esse espelho, a gente consegue perceber coisas sobre a gente que antes a gente não tinha percebido. E o outro ele nos permite ver. E muitas vezes vai ser doloroso, de fato, porque olhar para as nossas sombras pode doer, mas também vai permitir que a gente se cure. Então, o contato com o outro faz a gente amadurecer também, quando a gente se permite amadurecer. Porque se a gente olha e acha que é o outro, é sempre o outro, é sempre as outras pessoas, são sempre as condições externas que são um problema, a gente não cresce. Mas quando a gente para perceber a nossa parcela de responsabilidade diante daquilo, a gente cresce, a gente amadurece. Então, se a solitude vira um motivo para a gente não se conectar com as outras pessoas, para que a gente não aprenda, para que a gente não cresça com as outras pessoas, a gente está se enganando. A gente não está amadurecendo de fato. E se a gente passa um tempo com a nossa solitude, mas ao se expor, aquilo dali acaba que mexe demais com as nossas emoções, então será que esse tempo de solitude, ele de fato está permitindo que a gente construa algo na gente, que a gente tenha mais controle e equilíbrio emocional? Ou será que ele está sendo só uma fuga? Só um motivo para a gente não ter que lidar com o outro? Só um motivo para a gente tentar fugir do sofrimento? Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso que a gente conversou aqui hoje. Você acha que em algum momento a solitude pode virar um problema ou não? A solitude nunca tem como virar um problema. Compartilhe a sua opinião aqui comigo nos comentários ou a sua experiência. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!